Oferecimento Crefisa, dinheiro na hora para ajudar você a limpar seu nome. Boa noite. No Globo Repórter de hoje, beleza, mistérios e uma viagem inesquecível a um dos nossos mais próximos vizinhos. Quantos brasileiros já cruzaram a fronteira e não viram paisagens deslumbrantes como esta? O fascinante voo dos flamingos num paraíso de aves e um sedutor Pantanal. Estamos falando do Paraguai. Nossos repórteres enfrentaram estradas de terra, lama e chegaram à mais selvagem região do país. Conheceram brasileiros que saíram daqui sem nada e ficaram milionários do lado de lá. O programa de hoje é uma produção conjunta com a RPC, afiliada paranaense da Rede Globo. Cruzamos a fronteira mais movimentada do Brasil. De um lado da Ponte da Amizade, Foz do Iguaçu, do outro, Cidade do Leste. Es mi tierra paraguaya, tierra noble, tierra brava, tierra donde yo nací. É um Paraguai que o brasileiro conhece muito bem. Mas e este? Que tem cenários encantadores, uma natureza selvagem, campos em flor produzindo fortunas e um povo hospitaleiro que nos recebe como irmãos. Bienvenido a Paraguay, estamos muy contentos de visitar nuestro país en este día tan hermoso con un sol brillante. Nossa missão nesta viagem, desvendar o Paraguai além da fronteira. Foram 20 dias de estrada, mais de 4.000 quilômetros debaixo de sol e de chuva. Percorremos localidades desconhecidas, até mesmo pelos paraguaios, e nos deparamos com muitas surpresas. Nós já estamos aqui na região do Chaco e, por incrível que pareça, nessa estrada de terra, muita poeira, tem o quê? Cobrança de pedágio. Os veículos pesados pagam 100 mil guaranis, que dá aí em torno de R$70. Os pequenos, 20 mil guaranis, dá R$13. O Chaco paraguaio ocupa mais da metade do território do país. Fica entre o Brasil, a Bolívia e a Argentina. É uma das regiões mais bonitas, selvagens e menos povoadas do Paraguai. O ambiente é único no mundo e forma um mosaico de paisagens. Nas regiões úmidas, florestas de palmeiras se perdem no horizonte. São as carandaís, tão altas e de madeira tão resistente que servem para a fabricação de postes. Nas áreas mais secas, a mata tem cactos gigantes, chegam a 8 metros de altura. Esta árvore rechonchuda, de formas estranhas, é bem típica aqui do Chaco. O nome dela é samurru. Nesta época do ano está carregada de frutos. É uma árvore também conhecida como palo borracho, porque é comparada a um pau bêbado, por ser assim desengonçada a forma dela. E esta enorme barriga aqui é um reservatório que acumula água para os períodos de seca. Quando maduros, os frutos do samurru se abrem em forma de algodão. E as sementes, envoltas numa pluma, são levadas pelo vento. É a renovação dessas gigantes da terra, conduzida pela leveza do ar. O Chaco é assim, uma terra de extremos. A aridez do solo contrasta com enormes lagoas, algumas de água salgada. São resquícios de um mar que se foi há milhões de anos. No inverno recebe uma visita que
que enche o céu de cores e de beleza: os flamingos. Essas aves fogem do frio intenso do Chile no meio do ano. E aqui se acomodam como se estivessem em casa. Essa lagoa aqui tem uma faixa de areia bem larga, mas o solo está úmido, até escorregadio. E lá, no meio da lagoa, Lagoa Salgada, tem alguns flamingos. A gente vai tentar se aproximar, bem devagar, para ver se eles não vão embora. A comida é farta, algas e pequenos caracóis. Os crustáceos são ricos em beta-caroteno, que nessas aves dá o tom rosado às penas. Os flamingos passam o dia inteiro curvados, revirando o fundo das lagoas. E são muito ariscos. Voaram lá. Bastou a gente chegar perto da água, da beira d'água. E que bela revoada. Maravilhosa. Isso é um privilégio. Os flamingos são a grande atração para turistas e moradores. Wilfred Gisbrecht é um deles. Filho de imigrantes alemães, ele dirige uma cooperativa agrícola. No passado, à frente de uma organização não governamental voltada para a defesa do meio ambiente, ele teve um papel importante na conservação dessas áreas. O Globo Repórter esteve nessa região há 10 anos e o seu Wilfred já era um dos ambientalistas mais ativos aqui deste lugar. Vamos saber dele o que mudou nesse tempo todo, de 10 anos para cá. O que se cambiou? Aqui cambiou pouquinho. Aqui mudou muito pouco. Hoje as pessoas respeitam a vida silvestre e ajudam a proteger a região. Com isso, algumas espécies que a gente quase não via por aqui, agora são muito comuns. É o caso dos coscorobas. Nem gansos, nem cisnes, mas parecidos com os dois. Eles são vistos em bandos e dividem tranquilamente o espaço com as outras aves. Aqui é como se fosse uma maternidade, território livre para que as espécies se reproduzam. Tanto que elas tomaram conta dessa estrada que, pelo visto, não é usada com frequência. Veja quantas. São centenas de pássaros aglomerados nesta lagoa de água salgada, de vários tipos. Em todo o Chaco são mais de 500 espécies. Garças, cegonhas, gaviões, periquitos. Nesta lagoa, o bando mais numeroso é o desses patinhos. Aproveitam o isolamento e se esbaldam nas águas cristalinas da lagoa. País que não tem litoral, há lagoas nesta região do Chaco muito parecidas com a praia. Tem areia, água salgada, muito calor durante o dia, mesmo no inverno. E com este sol escaldante, bastam apenas 6 meses no período de estiagem para que lagoas enormes, iguais a esta daqui, sequem completamente. Apesar do ano chuvoso, as bordas já exibem os reflexos do sol impiedoso e o sal que fica na terra depois que a água evapora. Nascido nos arredores, o professor Uwe Friesen aprendeu a decifrar os sinais da natureza desde menino. Pegadas bastante frescas aqui. São de algum tipo de felino, professor? Na região das lagoas salgadas, há diferentes animais, inclusive felinos, como a onça parda. Os porcos do mato vêm até aqui para comer raízes e as onças vêm atrás deles. Então, praticamente, temos uma cadeia alimentar nas lagoas salgadas.
Ele nos mostra que as plantas do entorno também são salgadas. São plantas muito saladas. São plantas muito salgadas porque absorvem o sal com a água que tiram do solo. A água subterrânea daqui também é salgada. Essa tem sal. Se eu provar, vai estar salgada. Sim. Eu aqui tenho 5 diferentes. Está salgada mesmo. É salada. Autor de livros sobre a história da região, o professor explica que este tempero natural quase levou à ruína os primeiros colonizadores da região. Quando chegaram nossos antepassados, há quase 90 anos, eles acharam que aqui tinha bastante pasto. Mas quando trouxeram o gado, se deram conta que os animais não comiam o capim porque ele era salgado. Aí tiveram que cultivar novas pastagens. O sal dessas lagoas também pode ser uma sentença de morte para bosques inteiros. Quando uma lagoa transborda ou as raízes tocam os lençóis subterrâneos, as árvores vão secando até sobrar apenas o tronco retorcido. Mas não dá para negar. Até isso faz parte da beleza do Chaco. Começamos um novo dia ainda de madrugada. O sol que desponta no horizonte é a nossa bússola. Seguimos em direção à maior reserva natural do Paraguai, o Parque Nacional Defensores del Chaco. Pela frente, 300 quilômetros de estrada de chão. A monotonia do percurso só é interrompida pelo poeirão levantado pelos caminhões transportando gado. Quem passa por essa estrada do Chaco tem a impressão de que toda a mata está preservada, mas não é bem isso. Essa parede de vegetação serve para esconder uma grande devastação. Poucos metros adentro, o que se vê são extensas áreas de pastagens, grandes campos formados a partir do desmatamento. A terra barata atraiu fazendeiros, muitos deles brasileiros. E a ganância de alguns é apontada pelos ambientalistas como a maior ameaça à região. O Chaco paraguaio está entre as áreas que mais sofrem com o desmatamento no planeta. E tem encantos por toda parte. Estamos no limite do Parque Nacional Defensores del Chaco. De um lado, áreas particulares. Do outro, maior unidade de conservação do Paraguai. É uma região bastante seca, mas quando chove é uma explosão de vida. São incontáveis borboletas, mas o espetáculo dura pouco. Essas borboletinhas têm vida curta, o suficiente para momentos como este, de pura magia. Continuamos pela estrada que vai ficando mais estreita e complicada, até chegarmos ao fim da linha para os carros. Agora, o percurso é a pé. Quem nos acompanha é o biólogo Federico Domecq. Formado no Brasil, ele trabalha para uma ONG ambiental e visita a região com frequência. A região do Chaco, ela é a última área que ainda se mantém virgem. No entanto, a ação do desmatamento para o avanço da fronteira agrícola está cada vez deixando menos espaço à vida selvagem e a preservação dos recursos naturais dessa região. Federico nos guia até o Cerro León, o segundo ponto mais alto do Paraguai. Nós chegamos aqui num lugar que serve como acampamento para pesquisadores, guarda-parques, quando eles fazem aulas de educação ambiental e também ponto de parada de turistas que vão subir um morro. Mas encontramos vestígios nada agradáveis, restos de fogueira e também, um pouquinho que circulamos por aqui, muito resto de munição, mas muito mesmo. Um sinal evidente da ação dos caçadores
apesar da caça ser proibida no Paraguai. O Parque Nacional Defensores del Chaco é a maior unidade de conservação do país e ela tem ao redor de 4 guarda-parques para 780 mil hectares de superfície. Do alto do Cerro León, o visual é incrível. Um tapete verde cobre as montanhas. É uma área praticamente intocada pelo homem, mas muito cobiçada. Além da agropecuária, há rumores sobre a exploração futura de minérios e de gás nessa região. O Cerro León é a área mais isolada do norte do Paraguai. Uma área preservada, mas também a mais ameaçada pelo desmatamento. E é a casa de uma tribo que, surpreendentemente, ainda se mantém completamente isolada, a dos Adioreus. Integrantes dessa tribo se escondem da civilização voluntariamente, em algum lugar no meio dessa floresta. É a única tribo indígena considerada isolada fora da Amazônia. Seu Carlito é descendente dos Adioreus. Se emociona ao visitar a terra dos seus antepassados. E me sinto muito contente de chegar. Eu estou muito contente de chegar aqui porque é o território sagrado dos meus pais e dos meus avós. Cacique de uma comunidade vizinha ao parque, ele já nasceu fora da reserva, mas mantém o olhar afiado para os sinais da natureza. O Parque Nacional Defensores del Chaco também é uma área de concentração de grandes felinos. E aqui nessa estrada nós encontramos a marca da presença deles. Uma onça, e quem apontou isso pra gente foi o seu Carlito. É isso mesmo, seu Carlito? É um tigre de Jaguareté, grande. Grande? Grande. Que tamanho, mais ou menos? E mais ou menos vai ter uns 90, 100 quilos. Seu Carlito também sabe reconhecer os sinais da presença dos Adioreus, como este buraco, feito no tronco de uma árvore, que ele acredita ter sido feito pelos índios para a extração de mel. Pergunta ao cacique se ele gostaria de encontrar os Adioreus que ainda estão isolados. Quero ver, com muito... Sim, eu quero ver, mas com muito cuidado. Eles são selvagens e eu, como uso roupas, sapatos e não tenho cabelo comprido, não seria reconhecido como um deles. Como está? Como está? Tudo bem? Fomos até a aldeia onde Carlito vive com a família numerosa. Apesar de algumas comodidades, costumes ancestrais ainda são mantidos. Mas, como em muitas aldeias brasileiras, as condições de vida não são nada fáceis. Nós pensamos que eles vivem melhor. Nós pensamos que os índios isolados vivem melhor. Lá tem bastante comida, tem frutas, tem caça. Por isso devemos proteger o Cerro León e respeitar a vontade dos Adioreus de continuarem isolados. Uma fonte de águas limpíssimas, intocadas, uma das maiores reservas do continente. É daqui a pouco.